Hoje eu quero compartilhar com você os desejos do coração de Deus que eu encontrei lá no Salmo 81 e eu vou passar rapidamente vários textos do Salmo para chegar nos desejos do coração de Deus para a sua vida. Vamos lá comigo então. Salmo 81 é uma exortação ao culto, à obediência, é um chamado para ser grato a Deus. Do verso 1 ao 7, Deus fala como o povo deveria voltar para Ele, adorar, cantar, exaltar, e Ele fala: eu quero que vocês se lembrem que eu libertei vocês do Egito, que eu tirei vocês da escravidão, que eu tirei as cargas pesadas de sobre vocês e que vocês venham me adorar. Eu quero que vocês se lembrem, sejam gratos e venham me adorar por tudo que eu fiz na vida de vocês. No verso 9, Deus chama para um culto de ordem pessoal e Ele diz: não adorem nenhum Deus além de mim. Busquem a satisfação que vocês precisam tendo um relacionamento de amor comigo. No verso 10, Deus diz: abre bem a tua boca e eu te satisfarei. Quer dizer, eu vou dar para você alimento suficiente para você não querer buscar em lugar algum. E aí eu me lembro então da mulher samaritana lá em João 4, quando Jesus diz para ela: quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo. E a mulher diz assim: então Jesus, me dá desta água para que eu não tenha que vir de novo neste poço buscar mais águas. Então o que Deus está falando aqui para nós, queridos, é que Ele quer nos satisfazer de uma tal forma que a gente não procure nem um poço material, nem um porto de Jacó para satisfazer a nossa sede. Abre bem a tua boca e eu te satisfarei. O abre bem também é interessante, porque quando Deus fala abre bem a tua boca, quer dizer, eu tenho muita comida para te dar. A colher é muito grande e ela está cheia. Abre bem a tua boca, eu te alimentarei com tanta comida que é muito mais suficiente do que você precisa. Abre bem a tua boca e eu te satisfarei. Lá no verso 11 e 12, Deus diz: Israel não quis me obedecer, quis seguir os seus próprios caminhos. Deixei-o. Você está teimando? Então, sofra as consequências, se vira. Depois não vem chorar para mim. Está teimando, está desobedecendo? Então aguenta as consequências. É mais ou menos isso que Deus diz lá no verso 11 e 12. No verso 13 a 16 é a expressão do desejo de Deus em relação a todos nós. E eu acho isso maravilhoso, quando Ele diz assim: ah, se Israel me ouvisse. Ah, se o meu povo me escutasse. Ele começa a dizer no futuro do pretérito: eu satisfaria, eu guardaria, eu protegeria, eu faria. Então o desejo de Deus para nós é realmente isso: eu daria a vitória, eu protegeria, eu satisfaria. Ah, se você me escutasse. Aqui então vai a promessa para cada intercessor, pastor, líder no seu ministério: ah, se você me escutar. Ah, se você seguir as minhas direções para o teu ministério. No verso 14, Deus diz: eu mesmo guerrearei e vencerei seus inimigos. Voltarei minha mão contra todos os seus adversários. Quer dizer, se você me obedecer, eu vou guerrear contra as pessoas que se levantam contra você. Você me obedece, segue as minhas direções e deixa o pessoal comigo, porque eu vou tratar com cada um deles. No verso 15 diz: os que me odeiam vão se render diante de você e serão punidos eternamente. Quando fala os que me odeiam e quando fala a palavra serão punidos eternamente, me dá a impressão que Deus está falando não mais de seres humanos, mas de demônios. Os demônios que me odeiam se prostrarão diante de você. E os demônios que me odeiam também serão punidos eternamente. Então no verso 14, Deus diz: eu vou guerrear contra as pessoas, seres humanos que se levantarem contra você. E no verso 15, Deus diz: os demônios se prostrarão diante de você. Eles vão ser punidos eternamente por se levantarem contra você. Ah, se você me escutar, se você me obedecer, se você seguir as minhas direções para o teu ministério, para a sua vida pessoal, para a sua família. Ah, se você me escutasse. Isso quer dizer que muitos de nós, pastores, estamos enfrentando guerras que não precisaríamos enfrentar. São guerras que Deus estaria pronto para guerrear em nosso lugar se nós estivéssemos andando em obediência e sendo pastores segundo a direção de Deus, seguindo toda a orientação que Ele tem para o nosso ministério. Então, Ele está pronto para guerrear contra as pessoas e enfrentar os demônios em nosso lugar se nós nos mantivermos em dependência total, obediência total a Ele. No verso 16, Deus diz: eu te sustentarei com melhor trigo e com mel retirado da rocha.
Queridos, há uma alta provisão de Deus, uma excelente alimento para aquele que obedece a Deus e resolve seguir nos seus caminhos. Ele fala assim: eu alimentarei você com o melhor que eu tenho. Eu vou te dar abundância do que eu tenho. Eu vou dar alimento excelente, até mel da rocha, eu vou dar para você. Aqui então são 3 promessas de Deus para aquele que obedece e segue a sua direção, orientação em tudo, na vida pessoal, na vida familiar e no ministério. No final, Deus diz: eu pessoalmente o satisfarei. E aí vem a questão do relacionamento íntimo com Deus. Não há conhecimento de comentário bíblico, de dicionário bíblico, de teologia que substitua o conhecimento que vem da intimidade com Deus. E quando Deus fala, eu pessoalmente te satisfarei, quer dizer, eu virei para você. Se você me obedecer em tudo, seguir todas as minhas direções para o teu ministério, andar sob a minha dependência, eu virei pessoalmente até você, eu te satisfarei. Eu guerrearei contra os teus inimigos humanos, eu colocarei prostrado aos teus pés os demônios, eu te satisfarei com toda a provisão e abundância que eu tenho para dar para você. Revisando então, no verso 13, Deus diz: se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, essa é a condição. No verso 14, 15, 16 vem as promessas. Eu vou guerrear, você não precisa guerrear. Eu vou guerrear contra as pessoas que se levantarem contra você. Eu vou fazer prostrar os demônios diante de você. Eu vou te sustentar com o melhor trigo, com o melhor mel que sai da rocha. Eu virei até você e eu satisfarei pessoalmente você. É um relacionamento de intimidade, somente eu e você. Tudo isso está à disposição de nós, pastores, líderes, intercessores, se nós tão somente fizermos o quê? Em primeiro lugar, levarmos a sério os mandamentos e os princípios da palavra. Ler a palavra não só para aprender e não só para pregar. Ler a palavra para obedecer todos os mandamentos e princípios que ela apresenta. Segundo lugar, buscar com dedicação as orientações que Deus tem para o seu ministério e para o meu ministério. Porque nós temos não somente a palavra para obedecer, mas nós temos uma direção de Deus para obedecer em nosso ministério. Uma obediência a essa direção nos traz a proteção, uma obediência a essa direção nos dá vitória no nosso ministério. Então, em primeiro lugar, obediência à palavra de Deus, aos princípios. Segundo lugar, obediência às direções de Deus, orientações específicas para a nossa vida pessoal, para a nossa família e para o nosso ministério. Terceiro lugar, faça tudo o que Ele mandar fazer e não faça nada que Ele não mandou fazer. Esses dias atrás, me falando sobre o cansaço de muitos pastores, Deus me disse isso. Muitas pessoas estão fazendo o que eu não mandei fazer. E muitas pessoas estão fazendo mais do que eu mandei fazer. O que adoece os pastores, causa estresse, estafa ou até história com o casamento dos pastores, não é o que Deus manda fazer. O que adoece os pastores é o que Deus não mandou fazer e eles têm feito por conta própria ou têm feito além do que Deus mandou fazer. O que Deus colocou no meu coração foi isso. O que adoece os pastores não é o que Deus mandou fazer, mas o que Ele não mandou fazer e eles estão fazendo. Obedeça. Só faça o que o Senhor te ordenar fazer. E Deus vai te dar vitória sobre os homens, teus inimigos, vai te dar vitória sobre os demônios, vai te alimentar com a provisão excelente, com o mel da rocha, vai satisfazer e virá pessoalmente ter um relacionamento de amor e intimidade com você.